Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos falando sobre a Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras do Brasil e também sobre consciência negra. E a nossa convidada é a presidenta da ABPN, professora da Universidade Federal de Goiás, Anita Canavarro Benite. Bom, no bloco anterior, a professora Anita falou a respeito da ABPN, de como ela se organiza, a importância da visibilidade dos pesquisadores negros e negras do Brasil e lembrou dos COPENs. Ela até explicou o que é COPEN e como ele se espalha Brasil afora, né, durante o ano com essas discussões. Professora, há 18 anos, né, atividades e ações estão aí estruturadas, a ABPN tem revista, tem produção, né, para quem quiser saber um pouco mais da ABPN, é só ir lá na internet, vai lá e coloca ABPN, pá, vai aparecer a página da ABPN. O que se planeja daqui para frente, professora? Então, a ABPN planeja, nesse momento de vilipêndios, né, da pauta política da população negra no país, mais do que a formação, essa formação precisa estar atrelada a estratégias de resistência, né? Resistir nos espaços acadêmicos e pautar ações acadêmicas de fortalecimento para essas gerações, são pelo menos 4 gerações hoje do povo negro dentro das universidades brasileiras. Então, resistir dentro desses espaços, traçar agendas que nos consolidem dentro desses espaços num momento de desgoverno, de desmando, né, de ataque aos direitos da população negra no nosso país. Aliás, as pautas que os pesquisadores e as pesquisadoras levantaram nesse tempo todo apontam para questões da saúde, apontam para a questão da educação, né? Aliás, por muito tempo os profissionais da área da saúde, inclusive, não falavam de anemia falciforme, né? Os negros vieram e apontaram isso, né? Isso é resultado dos nossos cientistas, né? Sim. Nós temos uma agenda estabelecida de pesquisas que lidam com as necessidades específicas da população brasileira e especificamente da maioria da população, que é autodeclarada preta e parda. 51%, né? Isso. Professora, tem um outro ponto interessante, que é a questão da educação, né? O professor Renato Nogueira, ele inclusive dá essa sugestão, né? Vamos denegrir a educação, vamos enegrecer a educação. O que é esse denegrir? O que é esse enegrecer na prática? Então, importa que as práticas, o professor Renato faz um conclame, né, para que a gente resista a essa episteme única, existe o perigo dessa episteme, né, mas o que importa é que essas decisões, elas não são ortodoxas. O que não se trata de substituir uma episteme por outra, mas se trata de dar visibilidade de uma episteme, né, para o povo da diáspora, que não é contemplada em nenhum momento dentro da educação escolar. Né? E quando eu digo dentro da educação escolar, é pensar em planejamentos, currículos que são instrumentos de força e que nesses diálogos de instrumentos de força a população negra é invisibilizada. Né? Se nós somos maioria dentro de um país, se esse país caminha com as nossas produções, né, acadêmicas que sejam, é preciso que as nossas pautas estejam também dentro desse lugar, dentro da escola. Uma escola que educa para a liberdade, uma escola que educa, né, para que o sujeito se torne autônomo e cidadão, é uma escola que precisa falar com esse sujeito a partir do lugar que ele representa, né, a partir do lugar que ele ocupa. Então, que lugar é esse? Né? Se esse lugar lhe é omitido dentro dos currículos escolares, quando o Renato fala de enegrecer, e eu concordo, é preciso dar uma visibilidade para o que é esse sujeito dentro desse currículo. Quem são esses referenciais possíveis? Quem dialoga? Que produção em ciência e tecnologia a gente ensina às nossas crianças, aos nossos universitários, da população negra de um modo geral? Né? Quem são os autores negros que a gente pode citar? Quantos livros de autores negros a gente
gente leu ao longo da nossa vida, né? Quem é que consegue se referir a essas produções negras? Isso é enegrecer a escola, né? É tratar de trazer esses referenciais, que muitas das vezes são invisibilizados e não é à toa, né? São invisibilizados pelo racismo, né? Por um currículo que é racista, que é machista, que é homofóbico, enfim, é um currículo que apresenta verdades, né? E a gente não quer dialogar com essa verdade que é única. Professora, são temas que a gente, enfim, a gente iria longe, né? Inclusive lembrar dos nossos cientistas, dos nossos intelectuais, que vêm desde do século XIX, que estão apagados e tal, chegando agora, né, na atualidade, aí, esses diversos pesquisadores. Mas tem um ponto que nós estamos no mês da consciência negra, no dia da consciência negra. Por que consciência negra? Por que não consciência negra, né? Essa é uma luta, é uma discussão, né, para lembrar aí da resistência de um povo, que começa, inclusive, encabeçada por um poeta aqui do Sul, né, Oliveira Silveira e o Grupo dos Palmares. E essa é uma discussão para lembrar de uma data e de uma resistência de uma população que segue invisibilizada dentro desse país. Por que não conversar sobre isso, né? Todas as vezes que alguém me pergunta por que consciência negra, eu devolvo na mesma moeda, né? Por que não consciência negra? Nós passamos... Eu lamento que a gente precise marcar isso num dia, porque consciência negra são todos os dias, mas nós precisamos de uma data, sim, específica e marcada num calendário que faça com que a gente palpe alguns referenciais no mundo do concreto, sabe? Porque uma luta, né, de um povo, ela não pode ser simplesmente omitida, né? E a gente precisa pensar em que termos isso se deu, em que termos se comemora, né? Mais do que uma comemoração de resistência do dia de Zumbi, mais do que um feriado, a gente precisa dar nome ao que existe no nosso país. Né? O que existe no nosso país é racismo e a gente precisa nomear isso para esse problema, para que a gente possa tratar dele, né? Combater esse problema. Os negros passaram a se reconhecer, né? Os negros e negras passaram a se reconhecer mais na sua condição de negros e negras e também saber um pouco mais da sua própria cultura. Isso deu mais, o que alguns aí, inclusive, não estão gostando mais dessa palavra, empoderamento. Deu mais empoderamento? Olha, num país miscigenado, o discurso de identidade racial, ele se torna uma pauta pesada, né? Porque nós temos um discurso de apagamento dessa identidade. Então, quando você traz à tona pautas que se remetam a esse lugar, né? Porque é o que o Dia da Consciência Negra faz também, evoca esse lugar. Quem são esses negros e negras e por que eu preciso falar sobre isso, né? De onde eles vieram, qual é o histórico desse povo, por que está apagado? Imagina, nós estamos falando de um país de 51% autodeclarada. É necessário proclamar a cultura da maioria? Sabe? É necessário falar sobre isso? Obviamente que é, né? E aí, eu não diria empoderamento, mas eu chamaria isso de consciência racial. É preciso, sabe, convencer a mim mesma que o discurso da consciência racial ele é necessário por conta de uma miscigenação que prega um mito de democracia racial. Sabe? Se existe um mito, ele precisa ser desconstruído. E ele precisa ser desconstruído quando eu me coloco nesse lugar, né? Nesse lugar de um país miscigenado, mas eu sei a posição que eu ocupo. O professor Kabengele Munanga costuma dizer que nós não lidamos com uma cultura afro-brasileira, mas sim com uma cultura negra. Sim. Né? E uma cultura negra brasileira. Né? E ao olhar, né, com esse recorte aí da cultura negra brasileira, nós estamos fazendo esse reconhecimento, né, da condição do negro. Né? A gente avança nesse sentido, demarcando assim? A gente avança a passos muito modestos, mas a gente avança, porque o espaço de discussão ele é necessário. E as demarcações são atos políticos, né? E os atos políticos eles são atos de ocupação, atos de reivindicação. E é preciso reivindicar, né? É preciso que nós reivindiquemos as nossas posições. Retomando aqui a ideia da participação das mulheres, né? Até para o nosso telespectador que está em casa, que pode, de repente,
pensar o seguinte, tá, vocês falaram, né, nos negros intelectuais e tal. Olha só, aqui no Sul, nós temos a professora Petronília, do Sul, a professora Joana, da Passos, que é da Universidade Federal de Santa Catarina. Nós temos o professor Paulino Cardoso, que é professor da Universidade Estadual de Santa Catarina. São linhas de frente. Luísa Bairros. Exatamente. Eles estão na linha de frente, né? E estão aí. Né? O Paulino está na atividade, a Joana está na atividade. A professora Petronília está na atividade, né? Nós precisamos saber quem são essas pessoas, né? A professora Petronília foi autora, relatora da DEC 639 à frente do Conselho Nacional de Educação, quer dizer, as contribuições que a professora deu e ainda dá, né? É uma militante de ponta que fez a trajetória dela a partir do reconhecimento da negritude dela e da família toda dela, né? É uma professora que continua dando colaborações, recebeu comendas tanto do governo Dilma quanto do governo Lula, está nativa. Só esse ano eu encontrei com a professora Petronília em 2 comemorações, foi autora de uma das primeiras publicações que se discutiu raça negra e educação no nosso país e estava na comemoração dos 30 anos dessa publicação. O professor Paulino, que esteve à frente da BPN por 6 anos, como presidente, como vice-presidente, Luísa Bairros, né, que foi nossa ministra, né, e uma mulher à frente do seu tempo, né, que demandou tantas conquistas em termos de pautas políticas dentro do nosso país. Nós temos uma gama de pesquisadores que estão aí no nosso país, atuando em diversas frentes e estão não só produzindo conhecimento científico, mas produzindo de fato saberes, né? Saberes que se deslocam da universidade e têm contribuição e validade social, né, num momento tão complicado para a população brasileira. Quer dizer, esses avanços aí, eles acontecem, mas nós precisamos dizer, né? Nós precisamos nomear isso, né? Precisamos. Porque se não nomear, as nossas crianças não vão ficar sabendo, né? Sim. Não vão ficar sabendo, por exemplo, que a professora Anita está aí à frente de uma associação, que é uma associação que atravessa um momento político difícil, mas que nesse momento político difícil vai montando estratégias de resistência, né? São tantos pesquisadores e pesquisadoras que estiveram à frente de gestões anteriores, inclusive a própria professora Lídia Cunha, uma das fundadoras da associação, né? O professor Henrique Cunha, que trabalha com as questões tecnológicas no nosso país desde sempre. Então, é uma gama de pesquisadores que vem atuando, né, nas questões dos construtos sociais do nosso país, mas na produção acadêmica, de fato. São pesquisadores premiados, né, nas instituições que pertencem, são pesquisadores reconhecidos e que precisam, sim, ser nomeados para que isso não seja invisibilizado como todo um passado do povo negro no nosso país. Aí é a nossa consciência. Professora Anita, eu quero agradecer sua participação aqui no Cidadania em Debate. É um prazer, né, uma honra enorme tê-la aqui, né, e falar do trabalho, né? Espero recebê-la em outra oportunidade também. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer mais uma vez a presença da professora Anita Canavarro, que falou sobre a Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negras e Negros e também falou sobre a consciência negra. Quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau!